E aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast, edição número 10. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que inscrevessem no nosso canal, ativassem as notificações, aperte o sininho aí, dê o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, para inspirar outras pessoas com as nossas histórias de sucesso e superação, né? Vamos começar esse podcast para agradecer os nossos patrocinadores. Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse projeto aconteça, né? Estão dando apoio para que a gente consiga fazer mais entrevista com pessoas de sucesso, pessoas que trazem histórias de superação para a gente. Então, eu gostaria de agradecer a Plotter Comunicação Visual, a Facilita Contabilidade, Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você, presente em mais de 20 cidades do Centro-Oeste de Minas, a Arte Laser Decor, o Posto IP Amarelo, a Amuleto Acessórios, Classificados Cajuru, a Casa de Carnes Especiais lá no Jorge e o pessoal da It's Lupo, do restaurante da Cacá e da Arena Tupi. Muito obrigado por nos dar esse apoio e estamos sempre juntos para que a gente possa conseguir trazer mais pessoas e fazer entrevistas especiais aqui de pessoas que vão trazer histórias de superação, de sucesso, histórias que vão inspirar vocês, tá bom? Então, o nosso muito obrigado para os nossos patrocinadores. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Pessoal, então vamos voltar aqui com a nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada ilustre aqui, uma amiga minha, e é um prazer recebê-la aqui, Lorena de Araújo Abreu. Vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Graduada em Medicina pela Universidade de Alfenas em 2007, ou seja, 17 anos de formada. Residência médica em Anatomopatologia pela USP Ribeirão Preto. Dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, graduada em Nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. Lorena, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Obrigada, jovem, prazer é meu de estar aqui batendo esse papo com você, mas principalmente podendo trazer informações, contar um pouquinho mais da minha história para o pessoal de Cajuru e região. Isso, esse é o nosso objetivo, né? O objetivo quando eu convidei você, eu sei da sua história, eu sei da sua trajetória e acho muito inspiradora. Obrigada. E esse foi o motivo, porque o nosso trabalho aqui, o nosso projeto é trazer pessoas de sucesso, pessoas que tiveram uma trajetória, tiveram dificuldade, tiveram toda uma história e hoje, né, pode trazer para a gente essa história de superação, de sucesso, para inspirar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos começar como a gente sempre começa, do começo. Conta para nós um pouco da sua história, né? Como é que veio essa vontade pela medicina, quando despertou isso, como é que iniciou esse sonho, né, da dermatologia e como que você chegou na dermatologia? Porque teve um processo antes, Teve um processo, né? Que eu falo que é a parte mais importante da minha história. Porque conta pra gente a história. Eu me preparei para ser médica porque eu queria dar seguimento na parte da empresa familiar, né, na parte
do Laboratório Central Uhum. com a parte de anatomopatologia, que é o médico que faz a leitura de biópsias, de lâminas, de Que biópsias. foi que eu li aqui, né? Que eu até tropecei. Isso. Anatomopatologia. Patologia. O que seria isso? Explica pra gente. O médico patologista é o médico que faz os diagnósticos laboratoriais de lâminas, né? Quando você precisa de um diagnóstico de um câncer, de algum órgão, aquele pedacinho do órgão que é retirado e é analisado no microscópio, Uhum. é feito pelo médico anatomopatologista. E essa parte é a parte que não tem no laboratório central. Uhum. Então, Então tudo começou aí. tudo começou aí. Então, meu pai disse, minha filha, para ser patologista tem que fazer medicina. E eu já gostava, assim, da área, eu achava legal, assim, a gente, desde criança a gente fica brincando que vai ser médico, eu Uhum. falava que ia ser médico ou professora. Minha Sim. mãe foi professora a vida toda, né? Falei, não, pai, então eu vou fazer medicina. E a faculdade toda eu fiz monitoria de patologia, fui monitora por 3 anos. Terminei a faculdade, falei, não, quero entrar na melhor residência de patologia que existe. Então pesquisei, falei, vou prestar na USP, quero fazer lá. Uhum. Só que quando eu entrei na residência, assim, no primeiro ano, eu já não gostei muito, porque você fica ali restrito ao microscópio, a diagnóstico, né, de exames, Aham. e eu sentia falta do contato, assim, do paciente, de conversar, de colher história. Porque você fez medicina, né? Isso. Então, eu já tinha passado por todas as áreas, né, na Uhum. faculdade. E aí eu já pensei, nossa, eu acho que eu não vou gostar disso para a vida toda. Sim. E meu pai falou, não, é o primeiro ano, é assim, depois você vai se adaptar, né? Quando você voltar para Divinópolis, você vai ser mais empresária, você já tem a empresa pronta. Sim. Mas aí no segundo ano eu tive certeza de que eu não gostava mesmo de ficar naquela rotina. Sim. E aí durante a faculdade, nos ambulatórios de dermatologia, eu gostei. Eu sou uma pessoa que tive que ter acompanhamento com dermatologista desde muito nova, porque eu sou muito branquinha, já sofri muito com manchas escuras no Uhum, rosto, que é o melasma, assim, que a maioria das mulheres tem, depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar. Então eu ia muito no dermato, minha pele é muito sensível, eu tinha que usar muito creme. Então na faculdade eu já gostei, e durante a residência de anatomopatologia, a gente tinha reuniões com várias especialidades para discutir biópsias. E eu gostei muito da parte de dermato também. Sim. Então eu falei com meu pai, eu vou seguir outro caminho. E meu pai falou, tudo bem, minha filha, se é o que você quer, eu te apoio, né? Independente de não ser ali o objetivo inicial de você ter feito medicina, mas eu te apoio. E aí eu terminei, foram 3 anos de residência em anatomopatologia. Você chegou a terminar. Terminei. Uhum. E depois eu prestei dermato e fiz mais 3 anos. Então, foram 6 anos só de especialização. Lá em Ribeirão Preto mesmo? Dermato foi em São Paulo, capital. Ah, tá. Depois eu fui para São Paulo. Então daí que surgiu essa sua como é que eu posso dizer? Falo que é uma história meio de coragem até, assim. Não, eu falo assim, você se descobriu, né? Sim, isso. Com essa necessidade que você tinha, esse contato que você tinha com o dermatologista por causa da sua pele, e aí você se descobriu aí. Exatamente. Muito bom, muito legal. Foi uma coisa que eu gostei, que eu me identifiquei, que eu falei assim, a vida toda fazendo isso aqui, eu vou ser muito feliz. Uhum. Porque é difícil você pensar assim, nossa, você tinha tudo pronto, todo o caminho pronto, né? E você falar, não, eu vou mudar a rota aqui. É como se você recomeçasse tudo do zero. Né? Você estava com a empresa pronta para trabalhar, e você fala, não, vou abrir o consultório, vou começar ali do zero. Começar tudo do zero. Eu sei disso, né? E esse é um ponto muito... o ponto de inflexão que eu falo assim, mas é um ponto muito importante para os nossos telespectadores aqui, né? Porque a maioria das pessoas de Carmo Cajuru e de Divinópolis te conhece, sabe que você é filho do Dr. Matheus. Isso. E a sua história é uma história sem depender do Laboratório Central, né? Você construiu a sua história sozinho. Isso. Então, assim, isso inspira pessoas. Por isso que eu acertei quando eu te chamei, porque eu sei que você...
Depois que você terminou em Ribeirão Preto, você foi para São Paulo, morou mais 3 anos Mais em 3 São Paulo, anos em São Paulo. fazendo dermatologia. Isso, exato. E depois você voltou para E Divinópolis depois eu voltei. e abriu Eu a sua terminei a clínica. especialização de dermato, prestei a prova de título para a especialidade, né? Uhum. E aí, quando eu voltei para Divinópolis, eu já abri o consultório. O consultório. E já tem quantos anos que está em Divinópolis? Já tem 12 para 13. 13 anos em Divinópolis. É, A gente não já pode ficar tem. falando porque fica denunciando a nossa idade, né? Não, mas já tem muito tempo que você está em Divinópolis. Já é, eu sei, porque o seu escritório lá é muito bem conceituado, né? Famoso. Então, mas vamos falar então sobre essa questão da dermatologia, né? Qual que é a área de atuação da dermatologia, de um De um dermatologista? médico dermatologista. É. O médico dermatologista, ele é o médico responsável por fazer diagnósticos e tratamentos de doenças de pele, mas também de cabelo e de unhas e de Uhum. mucosas, que muita gente não sabe. Às vezes, se você tem uma doença em região labial, por exemplo, Uhum. ou em região de mucosa genital, é o médico Genital. dermatologista que faz o diagnóstico, prevenção, tratamento Pés também. também. Uhum. Micoses, essas coisas que você Micoses, falou. tudo. Então a gente trata desde as doenças de pele quanto o embelezamento, né? De ter cuidados com procedimentos Parte estéticos, estética. de Esse é um assunto muito em evidência que está hoje, né, Lorena? Porque a gente está vendo uma banalização em cima dessa questão estética, né? Ou muito seja, tem muitos profissionais que não estão habilitados, qualificados para fazer isso e estão fazendo. E demais. isso está tendo um número eu não sei nem o nome que se dá, mas tem óbito, tem o número de Complicações. complicações e de quando a pessoa fica deformada. Então Isso, isso está muito em evidência muita hoje, né? evidência. Eu nas minhas redes sociais, eu tento sempre muito orientar os pacientes nisso, Uhum. porque tem procedimentos que você considera como simples, né? Assim, Certo. eu quero fazer um preenchimento labial, por exemplo, um Botox. botox, ou eu quero fazer um peeling. Você Uhum. fala assim, é uma coisa simples, eu vou aqui em algum lugar que eu achei que é mais barato, ou talvez não é nem pelo preço, é um lugar que eu vi no Instagram que é famoso, né, tem muito seguidor, e você não pesquisou ali realmente o que a pessoa estudou Uhum. e se preparou para ter aquele conhecimento de fazer esse procedimento. Então, uma coisa que seria relativamente simples pode virar um pesadelo enorme, né? Porque você pode ter oclusões vasculares e ter necrose do tecido. Quando você necrose, por exemplo, o lábio, Uhum. que forma uma ferida ali que custa cicatrizar e que depois vai ficar uma marca, né? Porque quase toda ferida fica uma marca. Sim. Então as pessoas têm que ter mais consciência disso, que a gente não faz 6 anos de faculdade de medicina e mais 3 anos de especialização em dermato para saber cuidar de pele à toa. A gente não faz isso tanto de anos à toa. É Aham. porque é preciso. As doenças de pele, ou mesmo uma simples manchinha na pele, ela pode estar relacionada a coisas que vêm lá de dentro. Uhum. Ou se o paciente toma algum tipo de remédio para algum problema de saúde, isso é importante, porque determinados procedimentos não podem ser feitos naqueles pacientes. Uhum. Ou se ele tiver uma complicação, você tem que saber tratar, né? Se Você ele tem fez um pico de que pressão habilitada para alta, isso, né? isso, se ele teve um desmaio, se ele faz qualquer tipo de complicação durante o procedimento, você tem que estar habilitado para poder socorrê-lo. Não é simplesmente, eu vou chamar o SAMU e o SAMU leva, né? Uhum. Não pode. E como é que funciona, Lorena? Eu tenho várias perguntas para você aqui, que os nossos ouvintes, nossos telespectadores mandaram, mas assim, muito ligada à área dermatológica, né? Que é questão de doença de pele, cabelo, unha e tal, como é que funciona. Tem algumas coisas e tem também dessa área de estética. Vamos aprofundar um pouco nessa área estética, porque tem muitas questões em cima disso. Depois a gente vai para a área de pele, essas coisas. Porque tem muita. Quando eu digo aqui que esse canal, que esse projeto nosso é um projeto de inspiração para pessoas, né, e tal, realmente é. Mas teve muita pergunta, né, com relação a isso, porque são coisas que tem. Você falou aí de Botox e qual que é o outro, que é o da pele? De preenchimento. Não, o Peeling. peeling. É,
Eu já vi falar que teve até uma pessoa que morreu por causa Sim, desse. recentemente. Ou seja, a pessoa não está preparada. Agora, como é que funciona, voltando nessa questão da estética, como é que funcionam os órgãos regularizadores com relação a isso? Porque qualquer pessoa pode fazer? Ou isso é clandestino? Não, não é totalmente clandestino, mas é uma lei que ainda está no meio do caminho, né? O ato médico, ele define que somente médicos podem fazer procedimentos que são invasivos, né? Invasivos é o procedimento que vai por dentro. Uhum. Mas várias profissões pegaram brechas nas leis para começarem a fazer alguns procedimentos. Só que tem profissionais de várias áreas que vão além, né? Uhum. Então, tipo assim, existe dentista que está fazendo cirurgia de pálpebra, de orelha, fazendo lipo de papada, por exemplo, né? Isso aí não está dentro da especialização deles. Ortodôntica, né? Não tá. E aí, Uhum. dentre as profissões, tem várias. Para a gente, dentro do nosso conselho, que o Conselho Federal de Medicina é um conselho que ele é bem ferrenho quando ele vai avaliar o médico mesmo. Então, assim, para você fazer medicina, a faculdade é toda muito avaliada e você vai fazer residência, você tem que prestar uma prova, que é até mais difícil, às vezes, do que o vestibular, porque são poucas vagas. E depois que você faz a residência médica, você ainda tem que prestar uma prova de especialização. Então, na sua área, a minha, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente faz uma prova, que é muito difícil a prova. A gente tem que se preparar muito para conseguir ter o título. E aí você ganha um número de registro de especialista, que chama RQE. Não é o CRM, não. Não é o CRM. Então, quando você vai... vai... É outro... Por exemplo, você quer saber a especialidade do médico, você vai lá no site do Conselho Federal de Medicina, digita o nome dele e vai aparecer o RQE e a especialidade dele. Então, se é dermato, se é cardiologista, se é cirurgião, vai estar lá escrito. Então, o nosso órgão fiscaliza isso. As outras áreas, não. Porque, por exemplo, eu sei que na odontologia, para eles fazerem determinados procedimentos estéticos, eles também têm que fazer uma pós-graduação em estética, que são, acho que, 2 anos. Mas pouquíssimos dentistas têm essa especialização. A maioria sai da faculdade, faz algum curso de final de semana e vai fazer os procedimentos, entendeu? Sim. E o órgão deles não fiscaliza, não tem essa fiscalização igual a gente tem. Entendi. Então, o que fica claro para nós é que um procedimento estético tem que ser feito com um profissional habilitado. Exatamente. Que seria um médico esteticista, é isso? Um médico dermatologista. Um médico cirurgião plástico. Plástico. Tem os médicos que ficam só na parte da estética, né? Mas a pessoa precisa pelo menos ter feito medicina, né? Porque se você vai atuar numa intercorrência, você precisa ter os conhecimentos médicos. Porque eu vejo, agora eu tô perguntando aqui não como como um usuário mesmo, né? Eu vejo na televisão, vejo pessoas com problemas de erros médicos, erros de pessoas que estavam fazendo um procedimento estético, seja um botox, seja lipoaspiração, tem direto. Problemas direto, pessoas que morrem. Sim. Porque quem que estava sendo feito? Biomédico. Uma pessoa que não era habilitada, mas igual você falou, é famosa na rede social. Isso. Eu falo assim, até os médicos estão susceptíveis a terem complicações. Lógico. Né? Qualquer procedimento cirúrgico, quando você vai fazer, você tem que assinar um termo ali de consentimento que vai te informar todas as possíveis complicações que podem acontecer. Até no consultório, todos os procedimentos estéticos que eu faço, o paciente assina um termo para ele ter consciência. Mas se acontecer, eu vou saber conduzir, entendeu? Então, se um médico tiver uma complicação numa lipoaspiração, por exemplo, o paciente está lá dentro do centro cirúrgico, com o anestesista do lado, então ele vai ser socorrido. Tem toda ele uma infraestrutura. Isso, né? Ele vai para UTI se precisar, né? Ou se tiver uma infecção, por exemplo, ele vai prescrever um antibiótico, ou ele vai pedir os exames de sangue que precisam serem feitos para acompanhar a infecção. Certo. Não, então, é importante que as pessoas saibam disso, né? E que tenha consciência de que, quando for fazer um procedimento estético, procurar um profissional habilitado, um profissional que seja, no mínimo, um médico, né? Que tenha essa
essa condição de, se caso houver uma, uma, uma ocorrência, né? Uma intercorrência, a pessoa tá habilitada, ou tem condição de como é que fala? De tratar, de tratar ali, conduzir. né? Eu falo que é importante isso porque, assim, eu atendo muitas vezes pacientes, por exemplo, que vamos colocar uma coisa corriqueira, que é peeling, né? Não falando de peelings profundos, mas eu já atendi pacientes que tiveram queimaduras até de 2º grau com peeling. E aí vem pra gente tratar, a gente passa remédio, às vezes tá infeccionado, passa antibiótico, mas depois fica uma mancha ali. Aquela mancha, dificilmente ela vai voltar ou a clarear ou a escurecer, que às vezes fica uma mancha branca, né? Você mata ali os melanócitos que produzem o pigmento e aquilo não volta mais. E aí o paciente vai ter que conviver com isto para a vida toda. O que é o peeling? O que seria, assim, explica pra gente o que ele faz. O peeling químico que a gente fala são substâncias químicas que a gente passa na pele e que vão produzir ali diversos efeitos. Existem peelings para clarear, então a pele vai dar uma descamada para clarear, para melhorar a textura de pele, fechar poros. Existem peelings que servem para secar as espinhas, por exemplo. Esse caso do rapaz que você falou que faleceu é o peeling que chama fenol. É um peeling que é mais profundo, que a gente usa para um rejuvenescimento muito intenso, porque ele praticamente ele remove toda a sua pele mesmo, vamos colocar para as pessoas entenderem, na carne viva, e ali vai nascer uma pele nova mais jovem. Então é um peeling que tem que ser feito em centro cirúrgico. Muito invasivo, né? Muito agressivo. Tem que ser feito com sedação, porque é extremamente doloroso, e com monitorização cardíaca, porque ele é cardiotóxico. Então não pode ser feito em qualquer lugar. Qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa tem uma predisposição, né? Sim. E você tem que ter a mão certinha ali da profundidade, que um pouquinho que você passa mais o peeling e ele remove aquela pele e vai formar uma cicatriz. Então tem pacientes fazendo muito em área de olhos, por exemplo, e acaba ficando com o repuxamento da pálpebra, sabe? Ou aprofunda muito e muda a cor da pele da pessoa, ela fica com aquela área esbranquiçada para a vida toda. Então, ainda por cima, além de ser muito invasivo, muito agressivo, ele ainda tem efeitos colaterais. Sim, muitos. Então tem que ter muito cuidado. Eu falo que a gente... que as pessoas têm que ter, pra gente não sair pegando qualquer um aí, né? Isso, senão você cria ali um sonho, uma expectativa na sua cabeça e acaba virando um pesadelo, né? Ô, Lorena, eu falo assim, vamos falar, tem umas perguntas sobre pele aqui. Eu mesmo já fui lá em você, eu tenho umas manchas aqui, gente, ó. Essas manchas aqui, a Lorena me passou o protetor solar. Protetor solar certo, a vitamina certa, me passou uns cremes certos para me seguir, só que eu não sigo, né? Então o problema não é seu, o problema é meu. A espera do milagre. Eu não sigo. Lorena, eu tenho uma dificuldade enorme de passar protetor solar todo dia, igual. Eu falo que protetor tem que virar uma rotina. Igual escovar dente. A Soraya, minha esposa, ela faz isso. Escova dente, passa protetor solar. Exato. Escova dente, passa protetor solar. É uma rotina que ela criou. Isso, exato. E é 2 vezes, 3 vezes no dia. Eu nunca fiz isso. Então, mas tem que virar um hábito e tem que ser um produto ali também que você goste da cosmética, né? Protetor, eu falo pro paciente, a gente tem que testar. Às vezes eu dou as amostrinhas para o paciente testar em casa antes de comprar, porque se ficar melando, se ficar com brilho, se ficar com cheiro forte, a pessoa não vai gostar e não vai usar, né? Mas agora jovem, tenho uma pergunta para você com relação a protetor solar, porque eu vi nessas lives, eu nem sei onde que eu vi. Um cara que eu sigo ele, Thiago, que ele chama, ele fala sobre nutricionista. Ele é nutricionista. Ele até, Thiago, não sei o que, depois eu te mostro. E ele falou o seguinte, que protetor solar, se não for o 30, o resto é bobeira. Porque senão ele não vai te proteger. Você compra um 90, um 60, isso é bobeira, você não está em Marte. Aí eu falei assim, gente, o que esse cara tá falando? Será que... faz um pouco de sentido. Como é que é isso? Faz um pouco de sentido, porque assim, o FPS 30, né, o que vem escrito lá no frasquinho, fator de proteção solar 30, é como se fosse um teste que eles fazem assim. Quanto tempo demoraria para sua pele queimar
Se você não passasse protetor, vamos colocar 10 minutos, mas se você usar esse protetor 30, você vai gastar 30 vezes mais tempo para poder queimar. Entendi. Então, teoricamente, realmente um protetor 30 iria te proteger por quase 30 horas. Uhum. Mas existem aí os fatores da intercorrência do dia, que é você encostar, você encosta em superfície, o protetor sai, você sua, você passa a mão no rosto. Uhum. Então, o protetor tem que ser reaplicado. Eu gosto sempre de deixar um protetor fator 50, justamente porque vem isso aí. É como se você tivesse um tempo a mais de proteção e você fica mais seguro, né, com aquele protetor. Ainda mais se estiver em área aberta, em piscina, em praia. Uhum. Esse fator 30, 50, 10... É o tempo que ele vai te proteger. Mas ele não está relacionado com uma pessoa morena ou branca igual Não. moreno igual eu, branco igual você. Não. Se ele... é branquinha, você vai usar o 50. Eu sou mais moreno, vou usar o 30. Não tem nada a ver. Não tem a ver. Ele é mais relacionado Eu ao tempo achava de que era proteção. O que a gente fala, que, por exemplo, uma pessoa morena, ela demora mais a queimar, porque ela tem mais melanócitos que protegem, né? do que uma pessoa branquinha igual eu. Uhum. Então, se você for pensar assim, eu e você no sol, eu vou me queimar muito mais rápido que você. Ah, tá. Entendeu? Porque a minha pele não tem tanta proteção. Uhum. E eu raramente bronzeio. Então, a minha pele fica vermelha, ardendo e queimada, e não bronzeio. Se você tomar sol, você vai bronzear e às vezes não vai ficar ardendo. É a diferença da resistência ao sol, da pessoa morena a negra e da pessoa branquinha. Estamos aprendendo com a doutora Mas o Lorena mais importante é saber que tanto a pessoa morena, negra, quanto a branquinha podem ter câncer de pele. Então tem que usar o protetor de toda forma. Eu tenho que mudar meus hábitos. Ainda mais que você pedala. Imagina, ir pedalar, você pedala 40, 50 quilômetros no sol sem protetor. É muito tempo. Mas igual hoje, por exemplo, eu pedalei e não tinha sol ainda não. Eu falo pro paciente desculpa, assim, né? tava de dia, então tem sol. Então, mas tava chovendo, mas o sol tava lá atrás da nuvem, mas ele tava lá. Mesma coisa, né? Ou tá frio, o sol tá lá, e só não tá esquentando. Isso aí. Lorena, tem algumas perguntas para você aqui. Quais são as principais doenças da pele, cabelo e unha? Mandaram pra gente aqui. Eu falo assim, a gente tem mais de 3.000 doenças de pele. Uhum. Não são muitas, as doenças inflamatórias, as doenças infecciosas, as doenças autoimunes, mas as que eu julgo assim, em grau de importância, de ter que tratar ou precisar tratar porque incomoda o paciente, é o câncer de pele, né, o principal. Sim. Que é uma doença de pele que, se você não tratar, ele vai te formar ali uma ferida e ele pode invadindo tecidos mais profundos. E tem tipo de câncer de pele, inclusive, que faz metástase, e é câncer de pele extremamente grave, que se você adquire e não trata, você tem pouco tempo de vida, que é o melanoma. E as doenças que são inflamatórias de pele, por exemplo, psoríase, dermatite, que você tem ali a pele descamativa, vermelha, ardendo, são as doenças que mais incomodam, né, os pacientes. E existem alimentos que colaboram para uma pele, ou cabelo, ou unha mais saudável, ou menos saudável, por exemplo? Como isso aqui está te atrapalhando aí, Jó? Tem demais. É muito importante. Até é por isso que eu comecei a fazer a pós-graduação em nutrologia. Justamente porque a pele, eu falo que é o lugar que primeiro reflete tudo que vem do seu interior. Né? Tanto de doenças que pioram com estresse, por exemplo, emocional, quanto com os maus hábitos de vida. E aí inclui a alimentação. Então, quando você se alimenta bem com muita fruta, com muita verdura, você está consumindo ali antioxidantes, você está evitando inflamação da pele, você está evitando o envelhecimento, né? O sol, por exemplo, é o que mais produz ali na sua pele radicais livres para te envelhecer, para te causar problemas na pele. Então, a alimentação vem para melhorar. Hidratação, envelhecimento, rugas finas, beber muita água também é importante, né? A pele precisa hidratar de dentro para fora, não só com cremes. A água aí, viu, Thaon? Pra gente aqui é bom. E da mesma forma tem os alimentos que são ruins. Eu falo que os maiores vilões, não só para a pele, para a saúde toda, é o açúcar, né? E as gorduras. Então, na pele, por exemplo, o açúcar é a substância que mais quebra colágeno para te envelhecer. Ela forma um processo de glicação e quebra colágeno e quebra elastina. Mas o açúcar também piora as doenças inflamatórias de pele.
acne, espinha, né? Piora muito com, não é só chocolate, é açúcar no geral. Sim. Farinha branca, que tem alto índice glicêmico. Existem alimentos que inflamam o seu intestino, que também pioram doenças inflamatórias de pele. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes com psoríase, que se eu não conseguir orientar ele sobre melhorar a alimentação, melhorar o nível de glicose dele no sangue, fazer uma atividade física, parar de beber ou de fumar, ele não vai melhorar a lesão de pele. Por mais que eu ponha pomada, que ele passe hidratante, ele não vai melhorar se ele não melhorar o que ele está consumindo. Sim. Né? A gente é o que a gente come, né? Exatamente. Para tudo, e isso inclui muito a pele, muito mesmo. Como é que é essa questão da nutrologia? Que ele estuda essa... É um braço, uma parte da nutrição, da né? nutrição? O nutricionista, nutricionista? O nutricionista ele sabe perfeitamente passar todo o seu plano alimentar, né? Certo. Ele vai calcular o que você precisa de proteína, de carboidrato, te orientar muito bem o que você vai comer desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. O médico nutrólogo, ele fica para diagnóstico e prevenção de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal ou relacionadas à alimentação. Então, pacientes com desnutrição, pacientes com déficits de vitaminas, pacientes com doenças inflamatórias intestinais, com doenças que dificultam a absorção de vitaminas no estômago, pacientes obesos, pacientes com anorexia, entendeu? Que precisam, às vezes, de entrar com medicação, que precisam tomar medicação na veia. É o médico nutrólogo que cuida dessa parte. Certo. Solicita exames e faz diagnósticos. Normalmente, o nutrólogo caminha junto com o nutricionista, porque ele faz os diagnósticos, o que precisa, e o nutricionista vem complementando com todo o plano alimentar. Só para a gente entender, para os nossos telespectadores entenderem assim, de forma fácil. Porque eu falo fácil porque tem muitas palavras da área médica que eu não entendo nada. Sim, é verdade. Como é que é? Psoríase. Psoríase, eu não sei muito bem. Mas, para ficar claro, se eu quero fazer uma nutrição, né, de forma correta, de forma que vai eu ter um resultado melhor na minha pele, eu tenho que ir no nutrólogo primeiro e depois no nutricionista. Como é que é essa? O médico nutrólogo vai te solicitar vários exames. Certo. E ele não vai olhar só a sua parte de vitaminas, ele vai olhar a sua saúde no geral. E aí depois ele te encaminha para o nutricionista vai sentar com você, ver tudo que você gosta de comer, o que você consome e o que você precisa mudar na sua alimentação. Entendeu? Você trabalha com parcerias com nutricionistas para fazer esse tipo de... Tem as nutricionistas que eu gosto em Divinópolis, que eu encaminho, né? Eu estou perguntando isso porque o que a maioria das pessoas fazem? Eu estou falando por mim, porque se fosse eu ia fazer isso, e como eu já fiz. Eu já procuro direto nutricionista. E às vezes tem alguns nutricionistas que pedem um exame e tal, e eu não sei se é tão profundo, tão profissional como o nutrólogo. Eu não sei como é que funciona isso. Os nutrólogos, a grande maioria dos nutrólogos, eles ficam focados mais na parte de emagrecimento, né? Que hoje em dia, cada dia mais as pessoas estão se alimentando mal e estão ficando com sobrepeso ou obesidade. Sim. Ou na medicina do esporte. Então, a pessoa que quer desenvolver ali melhor a parte muscular, né? Ou ganhar massa muscular, as pessoas procuram mais um nutrólogo. E você faz isso? Não faço. Estou terminando, né? Eu termino em setembro a minha pós-graduação para ajudar meus pacientes dentro da dermatologia. Entendi. Meu intuito não é atender uma consulta como nutróloga, mas agregar mais valor na minha consulta dermatológica. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O paciente quer fazer um procedimento para estimular colágeno. A gente tem vários lá. Mas se o paciente come mal, se ele não tem um aporte de proteína bom no dia a dia, ele não vai conseguir produzir colágeno. Você pode injetar produto, você pode passar máquina na pele dele, que ele não vai produzir colágeno. Ou se a mulher já está ali na menopausa, os hormônios estão todos desregulados e ela quer rejuvenescer. A gente não vai conseguir fazer isso também, entendeu? Certo, então, entendi. eu vim para agregar nas minhas consultas dermatológicas. Entendi. Porque eu tô lendo aqui algumas perguntas que nossos telespectadores mandaram.
com relação a essa questão de, 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 Da nutrologia. não, de alimentação mesmo, sim. né? Existem alimentos, eu já te perguntei se E assim, prejudica ou não, e os procedimentos, aí depois tem perguntas sobre procedimento estético, aí a gente tem que voltar lá, porque eu acho que já falou sobre isso aqui, mas o que está claro para mim que são perguntas repetidas, por isso que eu não vou fazer de novo. Mas, então, você está fazendo essa parte para enriquecer mais a parte da pele. Exatamente, para eu conseguir entregar mais resultados na pele, Uhum. tanto da parte estética quanto da parte das doenças. Ótimo. Entendeu? Uhum. A gente consegue hoje em dia suplementar muita coisa que o nosso organismo não produz. Tem muitas vitaminas e muitos antioxidantes que o nosso corpo não produz, que precisam vir externamente, que seja da forma de alimentação ou com suplementação de comprimido, em pozinho. Então, suplementação vitaminas? Isso, por exemplo, um exemplo que eu dou é o ômega 3, que é um excelente antioxidante, ajuda em várias coisas da sua saúde. Se você for consumir o ômega 3 só pela sua dieta, você vai ter que consumir muito salmão todo dia, por exemplo. Uhum. Fica mais difícil, entendeu? Uhum. Então, para paciente que tem doenças que ressecam a pele, o ômega 3 é excelente para hidratar, para ajudar a hidratar. E também para combater radical livre, para desinflamar. Então, eu prescrevo, entendeu? Eu tenho, aí também pergunta minha aqui, né? Eu tinha uma resistência enorme de suplementação e de vitaminas. Porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, não, por que que eu vou buscar na medicina não, Em cápsulas. na farmácia, no produtos químicos, sendo que eu tenho na natureza. Sim. Então, se eu tenho que consumir ômega 3, eu vou comer o peixe. Se eu tenho que consumir, sei lá, vitamina C, eu vou chupar uma laranja. Só que, com o tempo, eu fui entendendo que a quantidade de vitamina que você precisa que é ideal para o seu corpo, você tem que chupar 20 laranjas. É muita coisa. Mas, e aí seria a laranja mais para vitamina C, por exemplo. Aí você precisa do complexo B, você precisa da vitamina E, você precisa da vitamina A. Aí você teria que todo dia consumir, vamos colocar, frutas vermelhas. Então você tem que ter na sua casa amora, mirtilo, morango. Entendeu? Que é muita coisa. A minha dúvida nós vamos entrar numa área polêmica aqui agora. A minha dúvida é o seguinte: nós, seres humanos, o animal, ele foi criado para viver na natureza, né? Se você olhar os primórdios nossos, né? Os homo sapiens viviam na caverna e tudo. A gente foi criado para isso. E mesmo os antigos, eles não tinham estou falando antigo há 50, 100 anos atrás. Não tinha acesso a essa quantidade de suplementos que tem. Mas voltando lá atrás, no ser humano mesmo, né, nos primórdios e tudo, o nosso corpo não foi criado para isso. Como é que agora precisa e antes nunca precisou? Como é que é isso? Na verdade, antes também a gente não tinha como dosar isso, né? Você não tinha diagnóstico, você não sabe dizer se eles sofriam por falta de vitamina D, por exemplo, ou de vitamina C. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito pequena, né? Vivia ali 40, 50 anos. A média de vida era 30, 40, 50 no máximo, né? Então, eu falo que as coisas foram evoluindo no sentido de te ajudar a conseguir viver mais e viver melhor, com mais qualidade de vida. E a alimentação foi ficando mais industrializada. Então, se você for ver a farinha branca que a gente come hoje, não é a farinha branca que eles comiam antigamente, que amassavam a mandioca, entendeu? A farinha branca que você compra, por que tanta gente começou a ficar com intolerância ao glúten, por exemplo, que antes não tinha, intolerância à lactose, que antes não tinha, porque você vai consumindo alimentos industrializados. Ali tem conservantes, né? Tem mistura de coisas. Sim. Ô, Lorena, e tem também, tem mais perguntas aqui sobre o procedimento estético, né? Porque, igual eu falei, tem muita polêmica em cima desse assunto. E as pessoas gostam, né? Assim, tá muito em alta, né? A realização de procedimentos estéticos. Então é o seguinte, essa é uma pergunta que mandaram aqui, sobre procedimentos estéticos, qual sua atuação e opinião? Eu faço praticamente todos os procedimentos estéticos que existem, né? Então eu faço
desde lasers no geral, que eu tenho uma plataforma que tem várias ponteiras. Tem um vídeo aí que mostra isso aí. Vou É, pedir o Tauan para colocar aí, a gente vai... A gente faz laser fracionado, que serve para estímulo de colágeno, tratamento de cicatrizes de acne, cicatrizes cirúrgicas, tratamento de estrias. Essa plataforma tem a luz intensa pulsada, que tem ali uma afinidade por pigmentos. Então, a gente clareia sardas, melanose de sol, que são aquelas manchinhas marrons em rosto, em colo, em braços, que a gente fala que é manchinha senil, né? É igual essas minhas aqui. O seu é um melasminha. E a gente tem a ponteira laser que switch, que é para tratar melasma. Essa manchinha que você tem, que na verdade 90% das mulheres têm, e ali 10% dos homens têm, é uma coisa bem frequente nas mulheres. A gente tem vários tratamentos, mas no consultório eu gosto muito de fazer laser. Então eu faço laser no geral, mas faço também todos os procedimentos que a gente estimula colágeno. Então eu faço bioestimulador de colágeno injetável. Então são substâncias que a gente injeta por baixo da pele, vai causar ali um microprocesso inflamatório na sua derme e faz o seu próprio corpo produzir colágeno, para você recuperar o colágeno que você perdeu ao longo da vida. Ah, legal. Existem máquinas também, eu uso ultrassom microfocado, micro e macrofocado, porque ele tem as ponteiras corporais, que todo mundo conhece mais como Ultraformer MPT, que é a máquina mais moderna que tem hoje no mundo. Na verdade, o Brasil foi o pioneiro a utilizá-la, mas já é utilizado. Tem lá no seu laboratório? Eu tenho lá no consultório. No seu consultório, desculpa. O Ultraformer MPT, ele foi lançado no Brasil, já existiu o Ultraformer 3 no mundo todo. O MPT foi lançado no Brasil, testado aqui, e agora ele está indo para a América Latina até ser exportado. Então a gente já usa essa máquina com um efeito muito bom para estímulo de colágeno, mas também para efeito de lifting. O ultrassom ele ultrapassa a sua pele e ele tem ponteiras que vão lá na gordura e fazem a gordura ser eliminada pelo corpo. Tem ponteiras que vão lá no seu músculo, fazem micropontos de queimadura, assim, de coagulação, e esse músculo encolhe e faz um efeito lifting. Eu explico para o paciente assim, é igual quando você pega um bife, você vai fritar um bife, um pedaço de músculo. Você joga na gordura, ele esquenta, ele encolhe. Então a gente faz isso com o músculo. Então a gente consegue fazer um efeito de lifting aqui no rosto, a gente consegue fazer efeito de lifting no pescoço, a gente consegue tratar papada, contorno de rosto, pálpebra. Então é um aparelho excelente. E também faço ácido hialurônico injetável, né, como preenchedor. Eu faço a toxina botulínica, que todo mundo conhece como Botox. Para as ruguinhas de expressão. E hoje em dia, o que eu tenho mais gostado de tratar é textura mesmo de pele. Eu acho muito bonito uma pele que é uniforme de relevo, uniforme de cor, uma pele que tem viço, que tem brilho, que você olha e fala assim, nossa, que pele bem tratada. É o que eu acho mais bonito. Às vezes até me incomoda mais e quero tratar mais isso nos pacientes do que uma ruguinha, outra coisa assim. Então eu sou muito a favor dos procedimentos estéticos. Eu gosto de fazer e acho legal estimular as pessoas a fazerem, mas sem seguir um padrão, né? Eu não gosto dessas coisas padronizadas, de todo mundo ter uma boca muito grande, de ter um queixo quadrado, uma mandíbula quadrada, de ter coisa os cílios... que tá na moda, né? Eu não gosto de modismo, eu gosto de manter a essência ali do paciente, mas realçando um pontinho de luz dele, corrigindo pequenas imperfeições, e sempre fazendo tudo com muita segurança. Voltando àquilo que nós já começamos a falar no início, né? Que é essa questão da importância da segurança e de fazer esse tipo de procedimento com profissionais habilitados e qualificados, lógico. Exatamente. Isso aí não tem dúvida, né? E uma coisa interessante que a gente já está fazendo lá no consultório, que foram protocolos lançados o ano passado em congressos grandes, né? Tem o europeu e o asiático, principalmente o asiático, porque na Ásia as mulheres são muito bitoladas assim com essa questão de pele, né? Elas têm as peles muito perfeitas, bonitas, que são produtos que a gente consegue entregar para a sua célula, produtos que vão reconstruir a sua célula. Vamos falar mais grosseiramente para as pessoas entenderem. A gente chama de exossomos. São micropartículas que fazem a conexão entre as suas células e devolvem ali material de RNA, de DNA, de proteínas para a sua célula voltar a ser bonita, né? Para a sua pele voltar a ficar hidratada, ter viço, melhorar a cor. Então a gente sempre usa isso como a gente chama de drug delivery. A gente faz
microcanais na sua pele, que seja com laser, que seja com um microagulhamento, e joga essa substância. Ela vai entrar na sua pele e vai te regenerar. Então, é a parte que chama dermatologia regenerativa. A Ou gente tem seja, resultados muito bons, não só para estética, mas para cicatriz, por exemplo. isso é o que tem de novo É aí, o que né? tem de mais novo De mais novo. na dermatologia. E você você oferece isso lá no Sim, seu. a gente Bacana. faz. Eu ia te perguntar isso. O que tem de novo na dermatologia estética hoje? Além disso, é isso aí? Isso é o que mais está. O que mais tem crescido na dermatologia estética é a parte de tecnologias. Foi tão banalizada a estética, com essa questão dos exageros e das complicações, Uhum. que a moda começou a voltar a ter um rosto natural. Né? Assim como Sim. já aconteceu com as próteses de silicone, né? Que todo mundo tinha muito grande, foi voltando agora, hoje em dia as pessoas estão tirando as próteses. Uhum. Então, com o rosto não está sendo diferente. A moda que já vem lá de fora é ter o rosto cada vez mais natural. É uma beleza natural. Beleza natural, isso aí. É o que está em alta. Uhum. Então, a gente usa muita tecnologia, porque se você ficar colocando muito injetável, a pessoa vai ficando com o rosto grande, né? Uhum. Então, a gente utiliza muito laser, microagulhamento, a dermatologia regenerativa, os estímulos de colágeno com substâncias injetáveis ou com a máquina, né? Com ultrassom microfocado. O Tawan colocou aí pra gente. A gente percebe que o seu consultório, né? Eu falei laboratório. O seu consultório é muito preparado para esse tipo de coisa, né? A gente percebe que você tem uma preocupação enorme em estar sempre atualizada com as últimas atualizações, as últimas tecnologias, tendências e tudo, né? Todo ano eu faço questão de ir no Congresso Brasileiro de Dermato, porque é onde eles lançam, né? E a gente sempre tem também os guidelines dos congressos internacionais para a gente saber o que foi mais comentado. Uhum. Então, assim, a parte de tecnologias eu gosto muito e sempre que eu posso eu estou atualizando ali a máquina e tudo mais. Tem mais uma pergunta, mais duas perguntas aqui para você. Quais as principais queixas dos seus pacientes? Meus pacientes, eu falo assim, como eu gosto muito de dermatologia clínica, Uhum. né, que hoje em dia está tendo uma segregação, às vezes pessoas que atendem só estética, dermatos que só atendem estética, eu gosto muito da dermatologia clínica. Então, nas minhas consultas, eu avalio a questão estética, mas eu avalio também toda a saúde da pele. Então, eu sempre olho as pintas. Então, a maioria dos meus pacientes fala, eu vim porque eu quero ter uma rotina com o rosto e tal, tem uma ruguinha que me incomoda, mas eu quero olhar minhas pintas, ou o meu cabelo tá caindo. Uhum. Então, acho que as queixas principais são de saúde mesmo, de pele, e aí inclui também manchas, acne, rosácea e as doenças. Como eu gosto, é triado para o meu consultório, até por outros colegas dermatos, as doenças de pele. Uhum. Lá no consultório eu tenho um aparelho que chama fototerapia UVB, que é uma placa com lâmpadas que emitem radiação UVB, como se fosse a radiação UVB do sol, sem a radiação UVA que queima, mas que trata doenças de pele. Então, essa máquina serve para tratar psoríase, também vitiligo. Eu atendo pacientes com vitiligo até de regiões bem distantes de Divinópolis, que vêm para consultar, porque são doenças que às vezes a pessoa não tem ali uma pessoa para acompanhar, e é um assunto que eu gosto. Então, eu atendo muito doenças de pele, né? E também os procedimentos estéticos. Mas aí as principais queixas do seu paciente é mais voltada à pele. A pele, exato. Não tem, por exemplo, cabelo. Tem muito. Você trata muito também cabelo? Eu trato também. Não faço implante capilar, né? Que é um braço ali da dermatologia, até de outras especialidades médicas. Sim. Mas doenças de cabelo também eu trato. A gente faz biópsia quando precisa para diagnóstico. Tá. E eu trato alopécias, por exemplo, né? Eu trato também. Então, no meu consultório é diverso as queixas, porque eu atendo desde criancinha até idoso. Então, eu trato lesões de câncer de pele, eu faço pequenos procedimentos cirúrgicos quando preciso, eu faço biópsia de pele para diagnóstico e faço os procedimentos estéticos também. Ótimo. Eu tenho uma última pergunta aqui, mas eu acho que nós já falamos sobre ela.
Falando em nutrologia, qual o intuito dessa especificação dentro da dermatologia? É igual eu te falei, eu tô terminando, né, nutrologia para agregar na minha consulta dermatológica. Então, para eu poder ajudar mais meu paciente a melhorar a pele dele. E isso eu vou ajudar ele, nutrindo ele com coisas boas, né? E tratando doenças que são relacionadas à alimentação. Uhum. Ótimo. Lorena, muito bom, muito obrigado pela sua presença, foi esclarecedor. A gente sabe da história que você, tudo que você passou, né? Todo esse tempo dedicado ao conhecimento, ao estudo, aos cursos, e a gente vê que com tamanha propriedade que você fala sobre dermatologia, então assim, foi muito esclarecedor para a gente. Vamos falar um pouco do nosso bloco. Nós temos um bloquinho aqui que a gente fala do livro. E a gente tem curiosidade de saber qual um livro que você leu, que você gostou, que você indicaria para os nossos telespectadores aí. Pensando em um que possa ajudar aqui com todas as minhas especialidades, eu gosto muito do livro O Poder do Hábito, do Paulo Vieira. Né? Você já falou que tem dificuldade do hábito do protetor, Sim. Né? E aí, para você criar hábitos na sua vida, você tem que perseverar nesse hábito, né? Sim. Então, isso inclui o protetor, inclui a alimentação, inclui a saúde, né? Então, eu acho que é um livro bem interessante das pessoas lerem. Eu acho que eu tenho ele aí. Eu não tô lembrando. Eu tenho Hábitos Atômicos e esses livros sobre hábito mudou muito a minha postura com relação a esporte, com relação a acordar cedo e fazer um exercício, mudou muito. Não procrastinar as não coisas. procrastinar. Isso eu tive muita progresso em cima disso. Agora, esse hábito de passar o protetor solar, eu ainda tenho que trabalhar. Uma dica boa é deixar o protetor ali do lado da escova de dente. Porque eu sempre peço paciente para acordar, lavar o rosto na pia, na água fria, você escova o dente e passa o protetor. Já tá ótimo. Você sabe uma coisa que eu quero falar? O livro que eu vou falar é de um... Vou até pegar aqui. É de um autor que eu gosto muito. Eu tenho uns 4 ou 5 livros dele aqui. Inclusive tenho como é que chama aquele grossão, tal? Eu esqueci. Do Napoleão Hill. Sim. Eu adoro Napoleão Hill. E este livro, em especial, ele fala sobre atitude mental positiva. E tem uma parte... O poder da mente bem forte. E tem uma parte aqui que ele fala do poder que tem a atitude mental positiva, atitude mental negativa. O poder que tem a mente em todos os setores, em tudo o externo e o interno. Sim. E ele fala que tem aqui uma passagem que ele fala o seguinte, que a atitude mental positiva e a negativa também, na sua proporção, ela afeta a sua pele, afeta o seu semblante. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem atitude mental positiva, ela tá com um semblante positivo. A postura, o olhar, o sorriso. tudo. E a pessoa que está com atitude mental negativa, e isso faz com que as células trabalhem menos, produza menos, Sim. E aí vai dando ruga, Sim. A pessoa envelhece mais rápido. Muito. Até com atitude mental positiva. Dentro da dermato, por exemplo, se você for ver que é uma fração tão pequena da medicina, né, porque a mente dentro da medicina eu falo que o poder é gigante. Sim. Mas falando em dermatologia, por exemplo, os pacientes que têm vitiligo, quando eles vêm consultar, a primeira consulta, eu converso, até criar um pouco mais de liberdade para o paciente falar, e é assim, unânime. Vamos colocar, 95% dos pacientes falam assim, as minhas lesões do vitiligo apareceram
depois que eu tive um estresse emocional. Um trauma. Um trauma. Separei o casamento, perdi um ente querido, perdi o emprego. Assim, 95%. Entendeu? Isso aí vai lá, ataca o seu sistema autoimune e ele começa a degradar suas células. Para mim, vitiligo era hereditário. Eu tenho parentes que têm vitiligo e fico morrendo de medo de pegar. Não que seja um problema, porque eu sei que não tem. Mas assim, a gente fica preocupado se eu vou ter. Tem um componente genético, mas é um componente genético, é pequeno o componente genético. Na maioria das vezes, a pessoa carrega o gene, mas ele não desenvolve a doença ao longo da vida. Vai desenvolver quem? Quem passa pelo trauma de estresse emocional. E assim, eu sempre achei que era hereditário, porque na família do meu pai, né, as mulheres, as irmãs do meu pai, todas tiveram problemas de pele. Todas. Eu não sei se são todas, mas eu acho que a maioria. São 5 irmãs, as 4 teve problemas de pele. Mas de doença inflamatória? De descamar? Não, vitiligo, cheio de melasma, sabe? O rosto. Eu não sei se você lembra de uma prima minha, Daniela. Ela fez uma dermatologia justamente para isso, porque ela tem problema de pele desde quando ela nasceu, eu acho. Mas o melasma, por exemplo, que eu te falei que eu vou no dermato desde muito cedo, que eu desenvolvi melasma com uns 15, 16 anos. Assim, eu acordei com a área aqui do buço escura, que o Fábio falou pra me orientar, suja de Todd. Aí eu fui lá lavar e não saía. Aí minha mãe me levou no dermato e falou assim, melasma. E passou um clareador. Eu passei a vida inteira. Aí aquilo a mancha passou aqui pra bochecha, a mancha passou pra testa, passou pro redor dos olhos. Eu ia todo ano lá, usava ácido, fazia às vezes peeling e não melhorava. Quando eu entrei na dermatologia, eu tinha que usar base muito forte assim no rosto para tampar. Sim. Eu falei, gente, eu vou ser dermato, meu cartão de visita vai ser meu rosto. Eu tenho que clarear isso aqui. E eu sentei para estudar melasma. Então, o melasma ele tem um pouco de relação com estresse emocional, com picos de cortisol, quem dorme mal e tal. Mas o fator principal é sol e calor. Aí eu falei, eu vou eliminar todos os fatores de piora. É uma doença que não tem cura. Se eu for ficar no sol meia hora, ele vai voltar. Só que tem aqui 10 anos ou mais que eu não uso nem um clareador no rosto. Agora mesmo eu não tô nem com protetor de cor, passei um protetor branco e eu não tenho nenhuma mancha. Então, assim, o meu melasma curou? Não curou, mas eu controlei todos os fatores que pioram o melasma. Você mantém ele controlado. Eu mantenho ele quietinho, adormecido. Você mantém ele quieto. Então, assim, vem as outras doenças de pele que tem esses componentes todos, né? Legal. Então é isso aí. Lorena, muito obrigado por sua presença. Para mim foi um prazer enorme, para nós todos foi um prazer enorme, porque eu sei que o pessoal que está nos assistindo aí gostou muito, tiveram várias perguntas. Que bom, e só tenho a agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo pelo espaço, porque ficou muito bom aqui o espaço do podcast. Obrigado. Com aparelhagem de primeira mesmo, né, de ponta. E com certeza vão ter vários vídeos bons. Sim, muito obrigado. Valeu. Obrigada, eu. Tchauzinho, pessoal. Valeu.